momento maravilhoso. Você está escutando música. De repente, eu pergunto: neste momento, quem é você? Como responder imediata e espontaneamente, sem parar para procurar as palavras? Se a pergunta não fizer com que você fique espantado e pare de escutar a música, você vai responder cantarolando. Se a pergunta surpreender, você vai retrucar: neste momento, quem é você? Mas se parar para pensar, você vai tentar falar não sobre este momento, mas sobre o passado. Vou receber informação sobre seu nome e endereço, seus negócios e sua história pessoal. Mas perguntei quem é você, não quem era você. Pois ter consciência da realidade do momento presente é descobrir que, um momento após o outro, a experiência é tudo. Não existe nada além dela, nenhuma experiência em que você experiencie a experiência. Mesmo nos momentos a princípio mais autoconscientes, a persona de que temos consciência é sempre um sentimento ou uma sensação específica. Tensão muscular, frio, calor, dor, irritação, estar respirando, o sangue correndo nas veias. Nunca acontece a sensação do que sente sensações, assim como não existe sentido nem possibilidade na ideia de cheirar o próprio nariz ou beijar os próprios lábios. Em momentos de prazer e de felicidade, costumamos estar bem dispostos a tomar consciência do momento e deixar a experiência tomar conta de tudo. Nessas ocasiões, esquecemos de nós mesmos e a mente não tenta se separar de si mesma, se apartar da experiência. Mas com a chegada da dor, seja física ou emocional, real ou antecipada, a divisão começa e o círculo não para. Assim que fica claro que o eu não tem chance de escapar da realidade do presente, já que o eu não passa do que sei agora. Esse tumulto interior necessariamente acaba. Não resta possibilidade a não ser ter consciência da dor, do medo, do tédio e da mágoa do mesmo jeito integral que temos consciência do prazer. O organismo humano tem poderes incríveis de adaptação à dor, tanto física quanto psicológica, mas esses poderes só podem se manifestar por completo quando a dor não é reestimulada o tempo todo por um esforço interior de se livrar dela, de separar o eu do sentimento. O esforço cria um estado de tensão no qual a dor se desenvolve, mas quando a tensão cessa, a mente e o corpo absorvem a dor, como a água reagindo a um golpe ou a um corte. Há outra história sobre um sábio chinês, a quem perguntaram como escapar do calor, querendo dizer, claro, o calor do sofrimento. Ele respondeu: vá para o meio do fogo. Mas então, como vamos escapar das chamas flamejantes? Nenhuma outra dor vai incomodar. Não precisamos ir até a China. A mesma ideia aparece na Divina Comédia, em que Dante e Virgílio descobrem que a saída do inferno fica no centro. Em momentos de grande alegria, via de regra, não paramos para pensar: estou feliz ou isso é alegria? Normalmente, não temos ideias desse tipo, até que a alegria tenha saído do ápice, a não ser que estejamos ansiosos para que ela não acabe. Nessas circunstâncias, ficamos tão conscientes do momento que não fazemos nenhuma tentativa de comparar a experiência com outras. Por esse motivo, não damos nome, pois nomes que não são meras exclamações são baseados em comparação. Alegria se diferencia de tristeza, por contraste, comparando um estado de espírito com outro. Se nunca tivéssemos sabido o que é felicidade, seria impossível identificar tristeza como tristeza. Mas, na verdade, não se pode comparar alegria com tristeza. A comparação só é possível através da alteração rápida entre os dois estados de espírito. E não se pode ir e vir dois sentimentos genuínos, de alegria e tristeza,
como se pode passar os olhos de um gato para um cachorro. A tristeza só pode ser comparada com a memória da alegria, o que não é, de forma alguma, a mesma coisa que a alegria em si. Com as palavras, as lembranças nunca conseguem pegar a realidade. As lembranças são algo abstratas, mas um conhecimento sobre coisas que de coisas. A memória nunca captura a essência, a intensidade presente, a realidade concreta de uma experiência. É, por assim dizer, o cadáver de uma experiência, de onde a vida desapareceu. O que sabemos sobre a memória, só sabemos de segunda mão. As lembranças estão mortas porque são fixas. A lembrança da falecida avó só pode repetir o que a avó era, mas a avó real e presente sempre pode fazer ou dizer algo novo, e nunca é possível ter certeza absoluta quanto ao que ela vai fazer. Existem, portanto, duas maneiras de entender uma experiência. A primeira é compará-la com lembranças de outras experiências, e assim, nomear e definir. Isso significa interpretá-la, de acordo com o que morreu e passou. A segunda é ter consciência dela como é. Por exemplo, quando na intensidade da alegria esquecemos o passado e o futuro, deixando o presente ser tudo, de forma que sequer paramos para pensar, estou feliz. Ambas as maneiras têm suas utilidades, mas correspondem à diferença entre saber uma coisa através de palavras e saber imediatamente. Um cardápio é muito útil, mas não pode substituir o jantar. Um guia é uma ferramenta admirável, mas não tem comparação com o país que descreve. Portanto, a questão é que quando tentamos entender o presente em comparação com lembranças, não o entendemos com a profundidade de quando tomamos consciência sem comparação. No entanto, essa é a forma como geralmente abordamos experiências desagradáveis. Em vez de tomar consciência delas, como são, tentamos lidar com elas nos termos do passado. Uma pessoa assustada ou solitária logo começa a pensar: estou com medo ou estou muito sozinha? Isso é, claro, uma tentativa de evitar a experiência. Não queremos estar conscientes deste presente. Mas como não podemos sair do presente, nosso único escape é a memória. Aqui, sentimos que estamos em território seguro, pois o passado é fixo e conhecido, mas também, é claro, morto. Assim, para tentar escapar, por exemplo, do medo, tentamos nos separar dele e fixá-lo através de uma reinterpretação em termos de memória, do que já é fixo e conhecido. Em outras palavras, tentamos nos adaptar ao presente misterioso ao compará-lo com o passado, em lembrança, ao nomeá-lo e identificá-lo. Ficaria tudo muito bem se estivéssemos tentando nos livrar de algo de que fosse possível nos livrar. É um processo útil para saber quando entrar em casa num dia chuvoso, mas não diz como viver com coisas das quais não se pode escapar, que já são parte de nós. O corpo não elimina toxinas porque sabe o nome delas. Tentar controlar medo, depressão ou tédio, chamando-os pelo nome, é recorrer à superstição de confiar em maldições e invocações. É muito fácil ver por que não funciona. Obviamente, tentamos conhecer, nomear e definir o medo de forma a torná-lo objetivo, ou seja, separado do eu. Mas por que estamos tentando nos separar do medo? Por que estamos com medo? Em outras palavras, medo é tentar se separar do medo, como se fosse possível combater fogo com fogo. E isso não é tudo. Quanto mais nos habituamos a entender o presente em termos de lembrança, o desconhecido através do desconhecido, o vivo através do morto, mais seca e embalsamada, mais frustrada e sem alegria a vida se torna. Protegido da vida, o ser humano se torna um molusco fechado na concha da tradição. De forma que, quando a realidade finalmente entra, como é inevitável, a maré do medo reprimido corre sem controle.
Se por outro lado você tem consciência do medo, percebe que, porque esse medo se torna você, é impossível escapar dele. Você se dá conta de que chamar de medo diz pouco ou nada sobre o sentimento, pois comparar e nomear se baseia não na experiência passada, mas na memória. Não há escolha, então, a não ser empregar todo o seu ser em tomar consciência do medo como uma nova experiência completamente nova. Na verdade, toda experiência é, nesse sentido, nova, e em todo momento da vida estamos no meio do novo e do desconhecido. A partir daí, a experiência é recebida sem que haja resistência a ela, ou que seja nomeada, e desaparece a impressão de conflito entre o eu e a realidade presente.